O debate sobre a política de drogas tem sido cada vez mais polêmico e tem tomado cada vez mais espaço na mídia. E aí ficou um assunto bastante polêmico e a gente resolveu agora trazer o coletivo antiproibicionista de Alagoas, o Canal. Então vamos conversar com a Raíza e com a Tatiane, que elas vão falar sobre o coletivo. Como é que começou o coletivo? Bom, o coletivo antiproibicionista nasceu em 2013, de um conjunto de estudantes universitários. E aí a gente começou a se organizar e construir. Em 2014 a gente conseguiu fazer a nossa primeira marcha da maconha em Maceió. E aí em 2016 a gente construiu o ENCA, que foi o primeiro encontro nacional de coletivos e ativistas antiproibicionistas, que aconteceu em Recife. Depois desse primeiro encontro, a gente entendeu que no estado da gente, a gente deveria estar fazendo mais ou menos a mesma coisa que tinha sido feita em Recife. Discutir a política de drogas num viés mais social, uma coisa mais educativa, né? Porque a gente sabe que hoje a pauta proibicionista, ela leva muito em consideração o senso comum, algumas coisas que já foram provadas que não são eficazes. Quando a gente fala em proibicionismo e antiproibicionismo, explica aí pra gente o que significa. Bom, o proibicionismo é a atual política de drogas, né? A política de proibição e repressão ao uso e venda de entorpecentes. O antiproibicionismo, ele vem com uma pauta de regulamentação dessas substâncias. Então, a gente começa a fazer uma discussão a partir de uma outra perspectiva. A gente vem com esse debate de vamos legalizar e regulamentar, né, através do Estado, para que a gente possa estar efetivamente modificando essa nossa realidade. Porque hoje a política de drogas que a gente tem no país, infelizmente, o Brasil é bem atrasado em diversos segmentos, diversas pautas, né? A gente começa a fazer discussão para que a gente avance, que a gente saia dessa inércia que a gente está hoje. A gente já percebeu que a guerra às drogas ela não é eficiente e a gente precisa modificar isso. E aí o antiproibicionismo ele surge dessa necessidade. Para os grupos que são proibicionistas, a guerra às drogas ela precisa ser ainda mais repressiva, né? Tanto que existem vários projetos de lei que estão tentando fortalecer aí o proibicionismo em si. E existe apenas um que está querendo buscar os caminhos da legalização da maconha especificamente, né? Então, assim, essa política de repressão, ela tem se mostrado ineficaz, mas por que ela continua, né? A questão da ineficácia da política proibicionista, ela vem a partir do momento de que o consumo de droga, ele ainda existe, ele ainda é intenso, ela vem ineficaz porque, na realidade, ela mascara todo o genocídio da população preta e periférica, ela se torna ineficaz porque, na realidade, em vez de educar a população, ela aprisiona a população, ela reprime a população e, em momento nenhum, o Estado se permite dialogar com as necessidades, de fato, da população na modificação dessas políticas de drogas. Porque talvez para o Estado seja lucrativo essa política, porque talvez para o Estado seja mais prático punir e repreender do que necessariamente cuidar, educar e imaginar uma nova forma do trato do uso de drogas. E de que maneira que existe o lucro em cima do tráfico de drogas? Vocês conseguem identificar? Olha, né, a política de venda de drogas, consumo, é tão alta que não tem como a gente dizer que não é lucrativo. A gente tem casos de políticos envolvidos com escândalos de pasta base de cocaína. O pessoal silencia sobre os escândalos que acontecem e continuam colocando na conta da juventude, né, da população mais vulnerável. Então, para onde é que está indo esse dinheiro? Porque o consumo não para com a guerra às drogas. Quem está sendo beneficiado com isso? E por que não quer fazer a mudança? É um debate que a gente vê que ele perpassa por vários segmentos, mas que o discurso, quando é proibicionista, ele é único. Enfim, é a questão da segurança, é a questão de que vai aumentar o número de viciados,
porque vai ampliar as ofertas. O que vocês acham sobre essa questão da saúde também, especificamente? Sobre os casos de reabilitação, as pessoas são colocadas na reabilitação, elas voltam, não voltam, como é que funciona? Em relação à questão da reincidência, da reabilitação, ela se dá de uma maneira extremamente alta, porque o que é que acontece? Não são avaliadas as particularidades dos casos dos usuários que estão lá buscando a reabilitação. São sempre aplicadas formas únicas de abstinência compulsória, ou, enfim, de tratamento religioso, várias formas de tratamento que não respeitam a individualidade daquele usuário. Então, aquele tratamento acaba não sendo eficaz para a realidade daquele usuário. E frisar aqui que o índice de reincidência é acima de 80%. Né? Então, assim, a gente está falando de uma política totalmente ineficiente. A gente está falando de jogar dinheiro público no ralo. Porque se você não faz um tratamento eficaz e esse jovem retorna para o tratamento depois de um tempo, ele sai e retorna de novo, você tá gastando dinheiro com o quê? O que você de fato está tratando? A gente vê muita repercussão quando tem mega operação. Essas mega operações, para a sociedade é melhor ver que existem essas prisões em massas. É nessa linha mesmo, assim, as pessoas preferem fingir que está tudo bem, né? Ah, não, olha só, a polícia está trabalhando, o Estado está trabalhando. Mas o Estado e a polícia estão trabalhando em que sentido? Matando preto pobre de periferia? Encarcerando esses jovens? A gente chega na terceira maior população carcerária do mundo. Se você pegar e pedir para visitar uma cela, você conta nos dedos de uma mão quantos brancos tem lá dentro. Quantas pessoas de classe média tem lá dentro. Né? E assim, a gente sabe que esse tipo de política de repressão e de criminalização, ela vem num viés de condenação desses jovens, assim, ela vem para exterminar essa juventude. Eu acho que a gente troca aí o navio negreiro pelo camburão, né? E isso é muito... É isso mesmo, assim, a gente... E é um debate muito pesado. Às vezes a gente conversa com alguns jovens que foram detidos e que eles falam assim, não, tia, a gente estava só fumando um baseado. Né? A gente chega aqui na Ponta Verde, tem um monte de menininho que vende substâncias químicas que são tidas como mais pesadas, como o caso do LSD, do êxtase, né? A cocaína, a própria cocaína. E você vê que esses meninos não passam uma semana detidos. Para todas as pessoas, na verdade, que fazem esse debate do antiproibicionismo, essa política proibicionista que nós temos hoje, ela serve como criminalização da pobreza. Então, eu acho que a gente precisa ultrapassar essas barreiras, a gente precisa conversar com seriedade. E aí, eu tive a oportunidade de voltar em São Paulo na época que o Dória assumiu, e que ele começou a fazer esse processo de repressão às drogas na Cracolândia. Aí eu estava conversando com o pessoal que se fundou um coletivo, que é a Craco Resiste. Era o pessoal que trabalhava no programa de Braços Abertos, alguns funcionários psicólogos, assistentes sociais, arteterapeutas, enfim, que faziam um projeto social dentro daquela região da Cracolândia, que estavam vendo o projeto se desenvolver de uma forma boa, de uma forma efetiva, trazendo esses usuários problemáticos para dentro da sociedade novamente, quer dizer, fazendo uma reinserção social, que é uma coisa que a gente não debate, né? A gente joga os meninos dentro de uma comunidade terapêutica, mas a gente não sabe o que vai acontecer com eles depois. Eles vão ser soltos e aí? Eles vão para a rua e aí? Você prende os meninos numa fundação Casa da Vida, lá em São Paulo, ou na antiga FEBEM, e quando ele volta para a sociedade, ele vai fazer o quê com a ficha suja? A gente fez um levantamento e mais de 60% dos moradores da região da Cracolândia não são usuários de crack. Estão lá por conta do uso abusivo de álcool. A gente maqueia tanto não pode tal droga, porque tal droga é muito perigosa, tal, mas nós temos drogas perigosíssimas legalizadas. O açúcar, o álcool, o café, o cigarro, os remédios de uso controlado, né? Você tem uma geração que praticamente vive à base de Rivotril. A questão do uso dessas drogas
legalizadas, o uso dos comprimidos em excessividade, ela vem muitas vezes do problema ligado à questão da proibição da política proibicionista, porque, por exemplo, muitas mães não têm como dar conta da hiperatividade da criança porque tem medo que a criança saia na rua para brincar, porque pode acontecer alguma coisa com essa criança, porque o mundo é perigoso, a rua é perigosa, o bairro é perigoso. Muitas vezes, esses problemas de ansiedade, as crises do pânico, ela vem justamente dentro do medo que é criado dentro da sociedade que a gente vive e que muitas vezes está interligado à guerra de drogas. Ou seja, a gente tem todo um sistema, todo um contexto social que a gente tem que remediar o indivíduo, né? E não o contexto. Justamente. E sobre como essa política se adequaria aqui no Brasil, especificamente? Existem vários países que alguns países que houve a descriminalização, a legalização de algumas drogas ou da maconha, e algumas pessoas questionam, tá, mas e no Brasil? Iria acontecer a mesma coisa se a gente tem uma situação diferente? O que vocês respondem assim sobre isso? O que vocês acham? Então, muitas vezes as pessoas, quando pensam nos modelos de legalização, pensam em modelos que já existem, que são vigentes em outros países e que poderiam ser aplicados aqui. Mas as coisas não deveriam funcionar dessa forma. A gente tem que observar a realidade, a nossa realidade empírica mesmo, daqui do Brasil, para, a partir disso, pensar como é que poderia se criar uma política antiproibicionista.